Durante séculos, fiéis e estudiosos da Bíblia aceitaram sem muitas perguntas a narrativa da ressurreição de Jesus. Ele morre na cruz, é colocado em um túmulo e no terceiro dia aparece ressuscitado. Simples, direto, mas profundamente enigmático. O que realmente aconteceu nesses 3 dias de silêncio absoluto entre sua morte e o reaparecimento? Por que os evangelhos canônicos não explicam em detalhes o que se passou nesse intervalo? Esse é um dos maiores mistérios da tradição cristã. E quando olhamos com mais atenção, com olhos simbólicos, espirituais e históricos, começamos a ver que esse vazio narrativo pode esconder uma das chaves mais poderosas do ensinamento de Jesus. A chave da transmutação espiritual. Um processo que não fala apenas da vitória sobre a morte física, mas da ativação de algo que vai muito além do corpo, o corpo de luz. Vamos olhar para o que sabemos. Os evangelhos dizem que Jesus morreu na sexta-feira, por volta da hora 9, cerca de 15 horas, e foi colocado em um sepulcro antes do início do sábado, ao pôr do sol. Durante todo o sábado, segundo a tradição judaica, ninguém poderia tocar no corpo ou realizar qualquer trabalho. No domingo de manhã, mulheres próximas a ele vão ao túmulo, e ele já não está mais lá. O que houve durante esse tempo? O Evangelho não diz, mas outras fontes, rejeitadas pela tradição oficial, têm muito a dizer. Para os evangelhos apócrifos e textos gnósticos, esse período representa uma jornada iniciática de Jesus aos mundos inferiores, conhecidos como os infernos, os reinos das sombras, ou as moradas da alma aprisionada. Ali, ele enfrentaria as forças da ignorância, do medo, do desejo e da morte simbólica que aprisionam a humanidade na ilusão do mundo material. Essa jornada ecoa um tema presente em várias tradições espirituais antigas. No Egito, Osíris morre, é desmembrado e retorna como rei do além. Na Grécia, Dionísio desce ao Hades. Nos mitos sumérios, Inanna também desce ao submundo e retorna transformada. Em cada caso, a morte é uma passagem, não um fim. Jesus, portanto, estaria seguindo o mesmo padrão arquetípico: morrer para o velho, descer ao submundo do inconsciente e retornar com uma nova consciência, um novo corpo. A ideia de que Jesus simplesmente voltou à vida é superficial demais diante da riqueza simbólica do evento. Se fosse apenas uma reanimação do corpo, por que os discípulos não o reconheceram de imediato? Porque ele parecia diferente, translúcido, às vezes visível, às vezes invisível. Porque podia atravessar paredes? Porque suas aparições eram cercadas de mistério. O que os relatos descrevem, ainda que de forma codificada, é um corpo que já não obedecia às leis da matéria comum. Um corpo que vibra em outra frequência. Um corpo de luz. Os antigos mestres chamavam isso de corpo glorioso, corpo espiritual ou vestimenta de glória. É um corpo que não é feito de carne e sangue, mas de energia sutil, consciência pura e luz divina. É o mesmo corpo atribuído aos grandes mestres iluminados da história, de Krishna a Buda, de Enoque a Elias. A ressurreição, então, não seria um milagre isolado, mas a culminação de um processo espiritual interno, um renascimento alquímico que nos convida a seguir o mesmo caminho. O túmulo de pedra, escuro e silencioso, não é apenas um local de sepultamento, é simbolicamente um útero cósmico. Ali Jesus morre para o mundo, como uma semente lançada à terra, e permanece no silêncio, gestando uma nova forma. Durante esses 3 dias, o que estava morrendo não era apenas o corpo biológico, mas o ego humano, o apego à matéria, as limitações do tempo e do espaço. E o que nascia dali era o Cristo cósmico, liberto da forma, Senhor da luz, expressão pura do Espírito. É por isso que, no domingo, ele surge banhado em glória, irradiando uma luz que confunde os sentidos, que transforma os que o veem. Maria Madalena o confunde com um jardineiro. Os discípulos de Emaús não o reconhecem até o partir do pão. Essas não são falhas na memória. São descrições veladas de que o corpo que voltou não era o mesmo que morreu. A grande revelação escondida nesse silêncio de 3 dias é esta: você também está no túmulo. Sua alma, aprisionada nos ciclos da dor, da dúvida e do ego, está esperando o mesmo processo de transmutação. A morte de Jesus
representa o fim do velho eu e sua ressurreição, o nascimento de um ser iluminado, algo que cada um de nós pode realizar. A pergunta é: você está disposto a entrar no túmulo escuro da sua alma, a enfrentar as sombras, a morrer para o mundo, para renascer em luz? Esses 3 dias não são apenas parte da história de um homem. São o símbolo do ciclo de todos os iniciados espirituais, daquele que ousa mergulhar na escuridão interior, confiar no processo invisível e emergir como um ser de luz. Quando falamos sobre o corpo de luz, não estamos lidando com metáforas vazias ou ideias modernas de espiritualidade. Estamos nos conectando a um conhecimento ancestral e universal, presente nas mais antigas tradições místicas do mundo, de civilizações que viveram milênios antes de Cristo até escolas esotéricas modernas. A ideia de um corpo sutil, invisível, mas real, sempre existiu. Um corpo que não morre com o corpo físico, um corpo que é ativado, despertado, construído, com intenção, com prática, com consciência. O que os místicos chamam de corpo de luz é o veículo da alma desperta. É o instrumento da imortalidade espiritual, que permite ao ser humano transcender o ciclo do nascimento e da morte e viver em plena comunhão com o divino. Mas o que é exatamente esse corpo? Como ele aparece nas tradições antigas? E o mais importante, como Jesus Cristo ativou esse corpo e mostrou que nós também podemos fazer o mesmo? O Egito Antigo talvez seja o berço mais rico em sabedoria sobre o corpo de luz. Ali, ele era chamado de Sahu, o corpo espiritual imortal que era formado ao longo da vida através de rituais, moralidade e elevação da consciência. O livro dos mortos egípcio descrevia detalhadamente os estágios da alma após a morte e os processos para garantir que o Sahu surgisse purificado, radiante como um ser de luz. Na Cabala, o corpo de luz é conhecido como a vestimenta de glória ou roupagem de luz. Textos judaicos místicos descrevem Enoque, que não morreu, mas foi tomado por Deus e transformado no anjo Metatron, um ser feito de fogo e luz com 365 mil olhos. O que isso representa, se não a ativação de um corpo supra-humano, um veículo divino? No budismo tibetano encontramos o fenômeno chamado de corpo arco-íris. Mestres iluminados, ao alcançarem um altíssimo nível de realização espiritual, literalmente dissolvem seu corpo físico em luz, deixando apenas cabelos e unhas para trás. Há registros desse fenômeno até o século XX, e para os tibetanos, isso é apenas a confirmação de que a iluminação não é uma ideia, é uma realidade biológica, energética e espiritual. No taoísmo, fala-se do corpo imortal, cultivado através da alquimia interna. No hinduísmo, o corpo de luz é ligado ao Kundalini e aos corpos sutis que se elevam até atingir a união com o Brahman. Em todas essas tradições, o tema é o mesmo. Existe uma forma superior de existência que está oculta dentro de cada ser humano e que pode ser despertada por meio de práticas espirituais, pureza de coração e conexão com a fonte divina. Agora, voltamos ao Cristo. Nos evangelhos há pistas sutis, mas profundas, de que Jesus não voltou em um corpo de carne como antes. Ele aparece em lugares sem abrir portas. É confundido por quem o conhecia. Brilha intensamente em sua transfiguração, antes da crucificação, e ascende aos céus diante dos discípulos. Em Filipenses 3:21, Paulo escreve que Jesus transformará nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Essa expressão é fundamental. Ele não fala de um retorno ao corpo carnal, mas de uma transformação para um corpo glorioso, espiritual, feito de luz. A palavra usada em grego para glória é doxa, que carrega o sentido de brilho, resplendor, revelação divina. O corpo de Cristo ressuscitado não era um retorno ao estado anterior, mas um salto quântico na consciência e na forma. No Evangelho de Tomé, um texto gnóstico descoberto no deserto do Egito em 1945, Jesus diz: "Se fizerdes o que vos digo, sereis como eu, e eu serei como vós. E onde estiverdes, aí estarei também." Essa é uma promessa de unidade. Mas é mais do que isso. É um chamado para que seus discípulos passem pela mesma metamorfose. Antes mesmo da crucificação,
Jesus já dá um sinal do que estava por vir. No Monte Tabor, ele é visto pelos discípulos transfigurado, com o rosto brilhando como o sol e as vestes alvas como a luz. Isso não é uma metáfora. É um vislumbre do seu corpo de luz ativado temporariamente. A transfiguração é como um trailer do que viria depois da cruz. A confirmação de que Jesus já estava conectado ao seu eu superior já era mais do que um mestre, era um ser de luz encarnado. E se isso aconteceu antes da morte, significa que o processo de construção do corpo de luz já estava em andamento. A crucificação foi apenas o ápice final, a última purificação, o último salto, onde ele abandonaria o corpo denso por completo e renasceria com a roupagem do céu. Esse é o ponto onde o roteiro toca diretamente em nós, porque Jesus não veio apenas mostrar que ele podia, ele veio mostrar que você pode também. A ativação do corpo de luz começa com o despertar interior, significa viver com propósito, com coração puro, praticar o silêncio, a meditação, a oração consciente, alimentar-se de forma sagrada, amar com verdade, servir com humildade. Tudo isso alimenta esse corpo sutil. Segundo os antigos místicos, o corpo de luz é formado pouco a pouco, como um cristal crescendo no escuro. Quanto mais você eleva sua vibração, mais ele se manifesta, até que um dia ele se torna sua nova forma. A cruz representa o fim do ego, a ressurreição, o nascimento desse novo ser. Jesus nos deu o mapa e disse: "Vós sois a luz do mundo. O reino de Deus está dentro de vós. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e até maiores." Você ainda acha que ele falava em metáforas? Muitos enxergam a morte como um fim, mas nas tradições místicas a morte é algo bem diferente. É uma porta de passagem, um processo de iniciação. Não apenas a morte do corpo físico, mas, mais importante, a morte do ego, da identidade falsa, dos apegos do eu ilusório. E é exatamente isso que Jesus Cristo vivencia com intensidade absoluta. Ele não apenas morre na cruz, ele se entrega ao processo da grande iniciação espiritual. A crucificação não é apenas um evento histórico, é um rito cósmico, uma encenação viva de um mistério espiritual que já era celebrado nos ritos de iniciação do Egito, da Grécia, da Mesopotâmia e além. Jesus assume o papel do iniciado supremo, e sua passagem pela morte revela que o verdadeiro nascimento da alma só acontece depois da destruição da casca que a aprisiona. Vamos mergulhar nesse processo. A cruz é um dos símbolos mais antigos da humanidade. Muito antes do cristianismo, ela já era símbolo do encontro entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria. No Egito, a cruz ansata, o Ankh, representava a vida eterna. No xamanismo, a cruz marcava os 4 pontos cardeais, o centro do mundo, o ponto onde o espírito desce à matéria para iniciar sua jornada. Quando Jesus é crucificado, ele está sendo elevado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele está entre o céu e a terra, braços abertos, coração exposto. Não é apenas uma tortura, é um ato de entrega total, de sacrifício do ego, de morte do eu humano. Na tradição dos mistérios, o iniciado precisa morrer antes de morrer, ou seja, precisa passar por uma morte simbólica ainda em vida, para que possa renascer com uma nova identidade, não mais como um ser condicionado, mas como um espírito desperto. Essa é a chave oculta da crucificação. Jesus não foge da morte, ele a aceita, ele a atravessa. E ao fazer isso, desencadeia a maior transformação que um ser pode vivenciar, a ressurreição em luz. Nos ritos órficos e eleusinos da Grécia Antiga, os iniciados passavam por cerimônias secretas, onde morriam simbolicamente. Eram levados a câmaras escuras, onde enfrentavam visões, provas e desafios. No final, ao saírem, diziam: "Morri antes de morrer, e por isso não morrerei." No Egito, o iniciado era colocado em um sarcófago simbólico, onde permanecia em silêncio e trevas por 3 dias, representando a morte para o mundo e o renascimento para o espírito. Ao emergir, ele não era mais o mesmo. Ele renascia como Heru, Horus, o Filho da Luz. Com Jesus, esse processo é literal e espiritual ao mesmo tempo. Ele morre na cruz e é colocado em uma tumba, escura, fechada, silenciosa, durante 3 dias. A mesma estrutura simbólica.
a mesma geometria iniciática. A tumba é o útero da transformação, a cruz é o momento da morte simbólica, e a ressurreição é o nascimento do novo ser. O grande obstáculo entre o ser humano e sua realização divina é o ego, não o eu funcional, mas o eu que se identifica com o medo, com o controle, com a separação. Esse é o ego que precisa ser crucificado. Jesus mostra isso quando, no jardim do Getsêmani, ora em agonia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas 22:42. Esse momento é a rendição do ego. O eu inferior cede ao eu superior. É o momento em que a alma decide atravessar a morte, confiando na promessa da transformação. Essa entrega total é o que permite que a energia do Cristo desperte plenamente. Nós também somos convidados a esse momento. Cada dificuldade, cada crise profunda, cada perda pode ser uma mini crucificação, uma chance de deixar morrer o velho eu para que o novo nasça. A pergunta é: você resiste ou se entrega? Jesus morre não apenas fisicamente, mas morre para o mundo. Ele abandona as expectativas, o poder político, os títulos, a honra, a reputação. Ele morre nu, exposto, humilhado. Tudo aquilo que os homens valorizam, ele entrega, porque entende que aquilo é ilusório. A verdadeira glória não está na aprovação do mundo, mas na união com o divino. Essa é a lição dos mestres. E por isso, a ressurreição é impossível para quem ainda se apega ao mundo. Você precisa morrer primeiro. Paulo, em suas cartas, diz: Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele está falando de um processo interno, de um morrer simbólico, que o transforma por completo. A morte de Jesus é também a iniciação da humanidade. Ele se torna arquétipo, espelho, modelo. Ele mostra que é possível atravessar a dor mais profunda e sair do outro lado não como um sobrevivente, mas como um ser de luz. Essa é a real boa nova. Não é apenas que alguém ressuscitou, é que você pode ressuscitar também, mas para isso é preciso aceitar o caminho, não fugir da dor, não negar a cruz, mas ver nela o instrumento da sua libertação. Jesus mesmo disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. O que ele estava dizendo? Que a morte é necessária para a vida florescer. A alma, como a semente, precisa ser enterrada no silêncio do túmulo, dissolver seu ego, abrir mão da casca, para que uma nova forma possa surgir, mais livre, mais radiante. A ressurreição não é um evento único do passado, é um processo eterno, que acontece sempre que alguém escolhe morrer para o velho e confiar que o novo será maior do que tudo que já foi. A ressurreição de Jesus não é apenas uma lembrança distante de um milagre ocorrido há 2000 anos. Ela é, na verdade, um chamado íntimo e atemporal, uma convocação direta à sua alma. O Cristo que morreu e ressuscitou não é um evento isolado, mas um arquétipo universal, um padrão que vive dentro de cada ser humano. Sim, dentro de você. O maior segredo espiritual do cristianismo não está na adoração externa, mas na descoberta interna. Não está nos rituais, nas imagens ou nas regras, mas no reconhecimento de que o Cristo não está fora, ele está dentro. E essa é a verdade que pode mudar tudo. Essa afirmação feita por Jesus, registrada no Evangelho de Lucas 17:21, é uma das mais poderosas e também uma das mais ignoradas. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não disse que está num templo, numa igreja ou numa escritura sagrada. Disse que está dentro. Em outras palavras, o que você procura fora só pode ser encontrado dentro. Mas o que significa isso na prática? Significa que o Cristo que andava sobre as águas, que curava os cegos e que ressuscitou, é a representação da consciência divina que habita em seu interior, adormecida, esperando para despertar. Essa consciência é o seu eu superior, o núcleo mais elevado do seu ser, a centelha do espírito que vive além do tempo, da personalidade e das limitações humanas. É a parte de você que já é perfeita, que nunca nasceu e nunca morrerá. E o nome simbólico dessa parte é Cristo.
Jesus não veio ao mundo apenas para ser adorado. Ele veio para mostrar o que você é capaz de ser. Em João 14:12, ele diz: Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Essa frase não é interpretada literalmente pela maioria das religiões, mas ela deveria ser. Porque é exatamente isso que Jesus quis dizer, que o potencial divino que se manifestou nele também existe em você. Ele não veio dizer adorem-me porque sou inalcançável, mas sigam-me porque vocês também são filhos da luz. Jesus é o espelho do ser humano plenamente desperto, o ser humano que vive alinhado com a fonte, o ser humano que ativou o corpo de luz, que transcendeu o ego e passou a viver como pura expressão do Espírito. A história dele é a sua história. Sua crucificação é o seu sofrimento. Sua tumba é o seu vazio interior. Sua ressurreição é a sua libertação. Para a teologia esotérica, existe uma distinção importante entre o Jesus histórico e o Cristo cósmico. O primeiro é o homem. O segundo, a consciência divina, que pode se manifestar em qualquer ser desperto. Essa consciência é eterna, infinita, universal. Ela esteve em Jesus, mas também esteve em Buda, em Krishna, em Lao Tse. E também pode se manifestar em você quando sua alma se purifica, sua mente silencia e seu coração se abre. Essa manifestação é o que os antigos chamavam de cristificação, o processo de tornar-se Cristo, de deixar que a centelha divina governe seus pensamentos, palavras e ações, de viver em compaixão, sabedoria e verdade. Mas como isso acontece? Como fazer esse Cristo interior se manifestar? O caminho não é teórico, ele é vivencial, prático e espiritual. Abaixo estão algumas chaves que os mestres de todas as eras apontam. Autoconhecimento, mergulhar dentro de si, enfrentar suas sombras, dissolver o ego. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para revelar o eu real. Silêncio interior, meditação, contemplação, solitude. O Cristo nasce no silêncio da alma, não no barulho do mundo. Coração puro, a prática do perdão, da humildade, da gratidão. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Serviço e amor incondicional. Amar como Jesus amou, sem apego, sem interesse, sem ego. Esse é o maior combustível para o despertar da luz interior. Entrega e fé. Entregar-se à vontade divina, confiar na sabedoria do Espírito, deixar o controle nas mãos da luz. Transcendência do ego. Matar o eu pequeno para que o eu divino possa nascer. A cruz é símbolo dessa entrega. A ressurreição, o resultado. Esse é o caminho da iniciação. Um caminho que não exige dogmas, mas coragem. Não exige perfeição, mas verdade. Jesus não fundou uma religião. Ele revelou um caminho interior. A verdadeira igreja é construída dentro do coração desperto. O verdadeiro altar é a consciência limpa. A verdadeira oração é o silêncio profundo em que Deus se revela. E a verdadeira comunhão acontece quando o ego se dissolve e o espírito assume o comando. Por isso, os primeiros cristãos eram chamados de o caminho, porque não seguiam apenas crenças, mas trilhavam um processo de transformação pessoal. Essa é a essência que se perdeu ao longo dos séculos. A religião institucionalizou, congelou e limitou a mensagem. Mas agora, ela está sendo redescoberta por almas que buscam mais do que dogmas. Almas como a sua. Não espere o céu como uma recompensa futura. O céu começa agora, quando você se reconcilia com sua verdadeira essência. Quando você para de buscar Deus fora e começa a percebê-lo em cada átomo do seu ser. A ressurreição de Cristo não é algo a ser admirado como um milagre externo. É uma instrução viva para você realizar o mesmo em si. Todo sofrimento que você vive é a sua cruz. Toda escuridão que você atravessa é a sua tumba. E todo despertar de consciência, todo momento de amor real, de lucidez e compaixão é o seu nascimento em luz. Você é o templo. Você é o portal. Você é o filho da luz que o mundo esqueceu, mas agora está começando a lembrar.